Rapaz, realmente o povo não gostou do final de Oshinoko. E teve vários vídeos pipocando na minha timeline dizendo do final. Aí eu dei uma segurada, desde o tempo que saiu o meu vídeo, eu dei uma segurada pra ver o final. E aí eu peguei os capítulos finais e fui ver. E sim, tem umas coisas estranhas. Eu gostaria de comentar sobre esse final, essa reta final, que realmente tem algumas coisas estranhas. Eu entendo porque as pessoas estão torcendo a boca. Vamos com calma aí. De qualquer jeito, se você é novo nesse canal, seja bem-vindo. Nesse canal eu falo de animes, falo de recomendação de animes, comento também sobre mangá e algumas atualizações. E se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, considere se inscrever no canal, deixar seu like para ajudar o vídeo com o algoritmo do YouTube e para ajudar com o engajamento, comente estrela. Dito isso, vamos lá. Se você não sabe, anteriormente eu fiz um vídeo sobre Oshinoko e sobre a vingança do Aqua da Ruby. Eu vou contar a história a partir dessa parte. Se você quiser rever a vingança, o vídeo tá lá. A gente parou na parte que a Ruby tinha recebido uma facada. Supostamente a Ruby tinha recebido uma facada. E na época, no vídeo, eu falei que era um bait. E eu falei que era um bait porque não seria o primeiro bait que o autor de Oshinoko fez. Tipo na vez que parecia que a Kana estava sendo perseguida por um stalker, o que não aconteceu. Na vez que o Hikaru Kamiki parecia que ia dar um empurrão na Ruby quando ela estava na escada, o que não aconteceu. Então durante esses capítulos o autor criou para mim a impressão de que ele fazia esses baits, esses momentos de tensão falsos. E quando aconteceu essa facada da Ruby, eu pensei, tem grande chance de ser outro. E na verdade era. Isso era uma armação da Kana, porque ela sabia que a Ruby poderia ser atacada. Então ela se disfarçou de Ruby, colocou um colete à prova de faca e se defendeu da antiga amiga da Ai. Ela odiava e amava a Ai ao mesmo tempo, e ela tinha sido manipulada pelo Hikaru Kamiki para fazer esse atentado contra a Ruby. Ele queria que a Ai continuasse brilhando, e ele acreditava que a Ruby era um problema para isso, então ele mandou matar a própria filha. O Aqua vai até o Hikaru Kamiki uma última vez, e ele expõe o pai e a psicopatia dele. Acontece que o Hikaru Kamiki é uma espécie de Moriarty, o tipo de psicopata que influencia as pessoas a cometerem os crimes. Ele não comete, mas ele influencia as pessoas que são psicologicamente instáveis a ponto delas cometerem um delito. E aí acontece uma coisa que eu não pensei que poderia acontecer em Oshinoko, nem mesmo nos meus sonhos mais malucos. Hikaru Kamiki é um louco, e ele acredita que a Ruby tem potencial de ofuscar o brilho da Ai. E ele não planeja, sob hipótese nenhuma, parar de tentar matar a própria filha. Então o Aqua, e eu não acredito que eu vi isso no mangá, o Aqua está encontrado com o pai em cima de um penhasco com o mar se estendendo abaixo deles. E o Aqua puxa uma faca. E ele queria dar um fim definitivo no Hikaru Kamiki. O que acontece é que o pai dele simplesmente diz que se ele fizesse isso, ia sobrar para Ruby, porque ela agora seria a irmã de um assassino. E se isso acontecesse, isso poderia sujar a reputação do grupo dela com o sonho de vez da irmã dele. Então o Aqua toma uma medida que é bem imprevisível. Ele se esfaqueia e eles estão na frente de um penhasco. O que vocês acham que ele fez? Ele se joga do penhasco junto com o Hikaru Kamiki. Dessa forma, ficaria como se o Kamiki tivesse dado a facada no Aqua por causa do filme que foi produzido sobre ele, expondo todo o passado dele e todos os crimes que foram cometidos em nome dele. E aí ficaria como se o Aqua fosse a vítima desse assassinato e isso não sujaria a reputação da irmã. E vamos lá, esse final é, no caso, o Aqua morre afogado, ele encontra com aquela deusa lá que deu essa segunda vida, essa segunda chance para ele e para Ruby, como uma espécie de agradecimento por eles terem ajudado ela quando ela estava na forma de pássaro. Ela estava na forma de pássaro, de corvo, e eles dois, na vida passada deles, tinham salvado ela, cuidado dela. Ela viu a morte da Ruby quando ela era Sarina, ela viu toda a tristeza, todo o luto do Aqua na vida passada dele, e ela decidiu retribuir o favor deles, dando essa segunda chance, essa segunda vida para eles. E ela acalenta o Aqua dizendo sobre quem ele era, se ele era o médico que morreu ou se ele era Aqua Hoshino, e que eram os dois e tal. E fica isso, o final da história não tem heroína final, nem a Kana, nem a Kane, nem a Ruby. A obra era toda para a Ruby, toda para realizar o sonho dela. No final o Aqua se sacrifica pela irmã, que tanto gostava dele e ele gostava dela. Eu tenho
tenho sentimentos mistos nessa obra por alguns motivos. Primeiro, eu gostei da ideia do final trágico. Eu não acho que o final de Oshinoko é ruim por ser trágico. Isso era uma possibilidade, considerando qual dramática a obra era. Não tenho tanto problema quanto a isso. É mais como foi feito, tem muita coisa aqui que é estranha. Depois da morte do Aqua, tem a cena de luto, tem um enterro. E no funeral, a Kana demonstra o luto dela dando um tapa no Aqua. Uma promessa que ela fez anteriormente de que se algo desse tipo acontecesse, ela daria um tapa nele. E também temos o lado da Ruby, que a Ruby se trancou no quarto, morrendo de tristeza. Então você tem, após a morte do Aqua, cada personagem lidando de uma maneira ou outra com a perda dele. E aí você tem esse problema, e esse problema tem que ser resolvido na obra. No último capítulo. E aí é onde vem o meu maior problema com esse final. E o último capítulo é bem estranho. O último capítulo, Malemar tem o diálogo final da Ruby, mas todo ele é mais o quadro e mostrando como os personagens estão seguindo em frente depois da morte do Aqua. Pessoas não são tão frágeis assim, mesmo com as dificuldades deles, eles podem superar um luto, alguma coisa trágica e seguir em frente com a vida deles. Você mal tem um diálogo. Você tem vários quadros mostrando cada personagem e você tem uma narração. E é isso que você tem. Claro, a arte é belíssima. A arte está excelente, como sempre. Está bem consistente com tudo que foi apresentado no mangá até então. Mas diálogo não tem nenhum. Você não vê a troca. O texto aqui é praticamente zero. Se não fosse a narração... Felizmente, uma coisa que acontece é que a Ruby realiza os sonhos dela. Ela se torna uma grande idol e ela também vai tocar no domo. Uma apresentação muito bonita, é claro. Como eu disse, a arte aqui continua belíssima. E finaliza com a Ruby, ela começou a mentir para si mesma de que ela não estava triste pela morte do irmão. Ela continuaria mentindo para si mesma e dessa forma ela continuaria trazendo felicidade para as outras pessoas por meio da sua performance. Então um final trágico com a noção negativa de que a Ruby, no final das contas, ela não se tornou uma mentirosa no sentido de que ela mente para todo mundo para se erguer, que é uma coisa que aconteceu num dos arcos de Oshinoko, em que ela se torna uma manipuladora. Isso é o que tem aí. Mas esse capítulo final, não tendo diálogo algum, sendo um negócio bem rápido, ficou bem estranho. O capítulo final eu não tenho uma opinião muito boa. Eu não acho que estraga completamente, porque eu acho que faz sentido a parte trágica da história e... é um final ousado, é um final realmente ousado, não é à toa que divide tantas opiniões. Eu não achei a ideia em si do Aqua se sacrificar ruim, eu só acho que o personagem merecia mais. Eu não acho que é um bom final pro Aqua. Eu não acho que é um bom encerramento pro personagem. Eu acho que o personagem merecia um final melhor. Ao longo da história, pareceu que ele viveu mais pela vingança e muito pouco da vida e muito pouco dessa segunda chance de vida foi uma coisa realmente proveitosa. Teve momentos belíssimos. A segunda vida dele não foi a troco de nada, é claro, porque ele usou essa segunda para proteger a irmã, que era uma coisa que ele já tinha em mente na vida passada, que era proteger a Sarina, que é a irmã dele. Então, no final das contas, está condizente com o Aqua. Só que, no final das contas, para ele mesmo, muita coisa não se concluiu. É parte da tragédia, é claro que ele acaba não terminando com uma das personagens principais, mas eu acho que ainda que foi pouco. Uma coisa que eu também não gosto de Oshinoko, que eu não gostei da leitura de Oshinoko, é como ele escolhe trabalhar com as heroínas. Ele quer que a Kana seja a heroína principal, mas ao longo da obra, ela e o Aqua se distanciam tanto que fica estranho você pensar, porra, a Kana é a heroína principal? Por que ela tá tão distante da história? Claro, tem um momento pesado dela no funeral com o Aqua. Mano, como o último capítulo em si é um capítulo bem bomba, bem meia bomba, viu? Mas então, Ryu, por que você fala que você tem sentimentos mistos com isso? Porque eu não acho que ao todo foi uma obra ruim. Eu gostei da jornada em si. É um final bem meia bomba, bem nas coxas mesmo, mas na minha humilde opinião, não é um final tão horrível assim. Ela lhe deu um mistério, deu uma resolução, uma vingança pro mistério. Depois disso, ela se corrigiu no trato com o vilão e teve um final que é coerente. E eu não achei um final tão arrombado assim, como alguns devem estar achando. Inclusive, teve gente que queimou o mangá. Sim, isso me lembrou o que fizeram com o mangá de Bleach. No final das contas, eu acho que Oshinoko fez um trabalho decente com a vingança. O drama na obra é bem feito. Algumas reviravoltas que acontecem ao longo da jornada são legais. Eu acho o arco que vai seguir no anime chato. Eu não vou mentir, o arco da
o arco da cosplay é chato. Mas eu gostei da resolução desse arco. Qual foi a ideia que eles usaram para o porquê esse arco existe? Eu achei interessante aí. Eu também achei interessante o lance da vingança, o background do Hikaru Kamiki, porque ele é assim. E no final a Ruby se tornou uma idol que nem a mãe e se tornou uma mentirosa por mentir para si mesma sobre os seus próprios sentimentos e sobre sua tristeza. Então nessa parte aí eu acho que a obra foi coerente. Mas esse final eu fico com aquele gosto de... os personagens mereciam mais, mereciam um final mais bem feito. O final da Ruby foi fechadinho. No final ela se tornou uma mentirosa, ela mente para si mesma em prol do sonho dela. No caso, ocultar a tristeza dela para fazer as pessoas sorrirem. Não, rima com o tema da história que é mentira, mas eu ainda acho que falta alguma coisa. E provavelmente pelo final do Aqua, que é um final bem trágico, que no final ele viveu a vida mais pela vingança do que para si mesmo. E o final das heroínas. Eu achei que o final da Kana e da Kane poderia ser melhor elaborado. O que não foi mais quadro estático mostrando como cada um está. Enfim, é uma pena, mas eu não acho que estraga o mangá todo. Mas eu sei que muitos de vocês não gostaram e eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. No mais, se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se quer acompanhar os próximos conteúdos, se inscreva. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau.